Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre células que compõem o sistema nervoso, fora, é claro, os neurônios, né? Então, a gente vai falar sobre as células e vamos falar sobre o sistema nervoso central. Então, espero que vocês aproveitem bem essa aula, é extremamente importante para a nossa área, para poder entender depois como os medicamentos funcionam no nosso sistema nervoso central. As células da glia, apesar de não participar diretamente da transmissão do sinal elétrico por longas distâncias, elas comunicam-se com os neurônios e fornecem suporte físico e bioquímico para os nossos neurônios. Então, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico terão células da glia. No sistema nervoso central, nós vamos ter 4 tipos de células da glia e no periférico, 2 tipos. Em relação ao sistema nervoso central, nós temos as células ependimárias, os astrócitos, as células chamadas de micróglia e os oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, nós temos as células satélites e as células de Schwann. Tanto as células de Schwann quanto os oligodendrócitos, eles vão ser responsáveis por formar a bainha de mielina. Então, vejam a importância dessa célula no nosso sistema nervoso. Lembram que eu falei para vocês que se a gente não tivesse bainha de mielina, íamos ter uma dificuldade aí para a transmissão do sinal nervoso? Então, como que é formada a minha mielina? Tanto as células de Schwann quanto os oligodendrócitos, eles vão se enrolar em volta do meu axônio e vão formar aí as camadas desse axônio. Lembrando lá que o axônio ele é formado por fosfolipídios de membrana, que é da membrana das minhas células de Schwann ou dos meus oligodendrócitos. Pode chegar até 300 camadas, para vocês terem uma ideia. A diferença das células de Schwann e de oligodendrócitos é só uma. As células de Schwann, elas podem atuar somente em um axônio por vez, então elas só atuam em um axônio. Já os oligodendrócitos, eles têm ramificações e conseguem fazer a produção de mielina em mais de um axônio, em mais de um neurônio. Para vocês terem uma ideia, cada neurônio pode ter até 500 tipos de células de Schwann. Como eu falei para vocês da célula de Schwann, já vou falar aqui da célula satélite para nós finalizarmos as células glias do sistema nervoso periférico. As células satélites elas vão atuar como um apoio no nosso corpo celular. Então, ela vai dar suporte ao corpo celular e os corpos celulares que estão presentes nos gânglios. A gente não falou de gânglio ainda, a gente vai falar quando a gente for ver sistema nervoso periférico, mas o gânglio é onde tem um agrupamento de corpos celulares de neurônio fora do sistema nervoso central. Em relação às células do sistema nervoso central, as células ependimárias, elas são células que são capazes de produzir camada epitelial e por causa disso formam barreiras aí seletiva, com permeabilidade seletiva. E essas barreiras vai dividir o nosso sistema nervoso em compartimento. Além disso, essas células elas conseguem se modificar, elas são fonte de células-tronco. Então, elas conseguem se modificar em outra célula glia ou produzir um neurônio. Já os astrócitos, eles são extremamente importantes no sistema nervoso central. Acredita-se aí que eles constituem metade das células do encéfalo e consistem aí em várias funções, tem várias funções aí. Nós temos diversos subtipos de astócito e eles conseguem se comunicar entre si através das junções comunicantes. Então, eles também estão associados às sinapses, onde eles capturam e liberam substâncias químicas. Também abastecem o nosso neurônio com substância para a produção de ATP e ajuda aí a continuar a homeostasia, onde ele captura principalmente potássio do nosso sistema nervoso central, fazendo com que esse potássio não fique sobrando no meio extracelular. Então, ele tem diversas funções. Além disso,
ele também vai auxiliar na formação da barreira hematoencefálica, né, que vocês sabem que é extremamente importante para não deixar qualquer componente entrar no nosso sistema nervoso central. Já as microglias, elas são células modificadas do sistema imunológico. Então, eles vão atuar na defesa do nosso organismo contra as células invasoras ou também na destruição de células danificadas. Só que nós temos um problema nessa célula. Essa célula, ela libera espécie reativa de oxigênio. E essa espécie reativa de oxigênio, depois que ela é ativada, ela pode liberar a espécie reativa de oxigênio, e essa espécie reativa faz dano celular. E muita gente diz que ela pode estar envolvida na esclerose múltipla, lá na ELA. A produção da espécie reativa de oxigênio por ela pode estar ligado a ela. Vamos começar a falar detalhadamente do nosso sistema nervoso central. Como eu já falei, vou repetir, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico vai ser composto por neurônio e células glia. Entre os neurônios do sistema nervoso central, nós temos os interneurônios, que estão inteiramente dentro do sistema nervoso central, e os neurônios sensoriais, que são aferentes, que vão estar levando o sinal do sistema nervoso periférico, da periferia, para o sistema nervoso central, e os neurônios eferentes, que vão levar sinal, comando do meu sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico. Esses neurônios vão ligar os meus interneurônios, que estão inteiramente dentro do sistema nervoso central, com os meus receptores periféricos e com alguns órgãos, né, com a maioria dos órgãos. Nós temos ainda massa cinzenta, vocês já devem ter ouvido falar, ou massa cinzenta e massa branca, substância cinzenta e substância branca, no nosso sistema nervoso central. O que é, então, essa massa cinzenta? A massa cinzenta são corpos, dendritos e axônios celulares não mielinizados. Então, corpos e dendritos não vão ter mielina mesmo, mas os axônios, eles necessariamente, não são mielinizados. Então, a gente só vai ter na massa cinzenta esse tipo de célula, axônios não mielinizados, corpos e dendritos celulares. Já na substância branca, ela vai ser constituída principalmente por axônios mielinizados e vai ter pouco corpo celular. Então, a maioria dos corpos celulares vão estar aqui na nossa massa cinzenta. Essa mielina dos nossos axônios, ela deixa a massa cerebral do sistema nervoso mais branca. E por deixar mais branca, por causa da mielina, ela fica um pouco mais pálida. E por isso que é chamada de substância branca. E tem diferença entre a substância branca e a cinzenta de cor. Dá para ver a diferença a olho nu. É uma diferença macroscópica, tá? Relembrando o nosso sistema nervoso central, ele vai ser composto por encéfalo e medula espinal, sendo que o encéfalo vai ser envolto pelo crânio e a medula espinal por vértebras. Dependendo da região, a gente vai ter uma denominação diferente para essas vértebras. Mas não é só o osso que faz a proteção do nosso sistema nervoso central. Nós vamos também ter as meninges, que são 3 camadas que vão auxiliar tanto na estabilidade neural, como também no amortecimento de impacto. A membrana mais externa é a dura mater. Ela vai ser a mais espessa, a mais grossa, e também, né, vai estar associada aí com o seio venoso. Então, ela vai estar associada com veias que fazem a drenagem do sangue do sistema nervoso central. A membrana do meio é a aracnoide. Essa membrana, que está bem embaixo aqui da minha dura mater, ela vai se ligar frouxamente à minha pia mater, que é a membrana mais interna. E por causa dessa frouxidão, ela faz com que tenha um espaço entre elas. E esse espaço é chamado de subaracnoide. É aqui que nós vamos ter o líquido
encéfalo raquidiano, tá? A gente vai falar sobre ele no próximo slide. Além das duas membranas, nós temos aí a pia mater. A pia mater ela vai estar extremamente ligada ao sistema nervoso central, vai estar grudadinha aí no sistema nervoso central. Ela é bem fina e ela adere muito bem tanto ao cérebro quanto à medula, tá? Ela também vai estar associada com as nossas artérias, então ela vai auxiliar na nutrição do nosso sistema nervoso central. Em relação aqui ao nosso nervo, a nossa vértebra, queria que vocês olhassem aqui que tem a saída aqui do nervo espinal e também nós temos o gânglio autônomo. A gente vai falar bem sobre ele, mas é aqui onde ficam os corpos celulares, tá? Fica a junção de corpos celulares. A gente vai falar sobre ele quando a gente for falar de sistema nervoso periférico, mas será para vocês irem se familiarizando com a localização dele na nossa vértebra. Lembrando também que temos outros nervos, nervo espinhal, que sai aqui da vértebra. Aqui nós temos também camada cinzenta e camada branca, substância cinzenta e substância branca, porque às vezes a gente pensa que é só no sistema nervoso central, no encéfalo. A gente não associa a medula espinal, mas aqui a gente também vai ter substância branca e substância cinzenta, tá bom? O líquido céfalo-raquidiano ou cérebro espinal, o líquor, é tudo a mesma coisa, vai ser o líquido que vai estar naquele meu espaço subaracnoide que eu falei para vocês. Esse líquido ele também vai auxiliar na proteção do meu sistema nervoso central. Pensem assim, pessoal. Se você colocar um queijo Minas, um queijo tofu dentro de um copo e sacudir, o que vai acontecer? Ele vai despedaçar. Agora, se você colocar um queijo tofu dentro de um copo com água e sacudir, os impactos não vão ser menores? Então, é isso que o líquido vai fazer, ele vai diminuir esses impactos. Então, se vocês quiserem fazer esse teste em casa, para vocês verem a diferença, vocês vão ver que o queijo ele vai ficar menos, né, com menos, vamos dizer, mais intacto se a gente tiver um líquido em volta. Então, ele vai ser produzido aqui no plexo coroide, ele é um líquido salino, tá? Então, ele vai ser produzido continuamente e vai ser transportado por dentro do meu espaço subaracnoide. Ele é extremamente límpido, pessoal. Então, é praticamente água com íons, tá? Ele é uma solução salina. Então, quando ele vai auxiliar muito na investigação de doenças, porque quando ele tem proteína ou alguma bactéria, né, faz aquela punção, vocês já devem ter ouvido falar, e acusou, por exemplo, proteína, quer dizer que está tendo algum problema, né, dentro do meu sistema nervoso central. Por isso que vocês às vezes vêm falar meningite, vamos colher o líquor. Porque se tiver algum problema nas meningites, né, nessas membranas, o líquor ele vai estar alterado, mesmo sendo renovado 3 vezes ao dia, tá? Então, ele vai auxiliar muito aí para que o nosso sistema nervoso central não receba impactos muito grandes. E aqui, ó, como eu falei para vocês, está até um pouco maior essas vilosidades, onde ele vai ser reabsorvido para o sangue, que ele vai ser filtrado e vai para o sangue. Lembram qual que é a camada que fica próxima aqui à parte venosa, que eu acabei de falar para vocês ali? A dura mater. Então, a dura mater, ela tá aqui e passa as veias aqui para auxiliar na filtração desse nosso líquor. A última camada de proteção do encéfalo é a barreira hematocefálica. Essa barreira é funcional e está entre o líquido intersticial, que está dentro lá do nosso encéfalo, entre as células do encéfalo, que são os neurônios e as células glia, e o sangue. Então, ele isola
o meu encéfalo de substâncias nocivas, como produtos químicos, fármacos, que estão presentes no sangue, patógenos como bactérias, fungos, ele isola para que esses patógenos não consigam entrar no meu encéfalo, sendo que o encéfalo é o que coordena praticamente tudo. Então, é um cuidado muito grande para não ter entrada de nenhum patógeno. Como que é? Às vezes a gente pensa, a barreira hematoencefálica, se pensa numa membrana, mas não é assim, pessoal. Como que funciona? O nosso sistema nervoso central, né, nosso encéfalo, desculpa, nosso encéfalo tem aproximadamente 640 quilômetros de capilares. Esses capilares, eles são constituídos, primeiramente, igual ao resto do corpo. Só que no resto do corpo, eles são bem permeáveis. Lá no nosso encéfalo, eles não são tão permeáveis. Lembra que eu falei para vocês das células endoteliais? Desculpa, dos astrócitos que produzem células endoteliais? Então, isso diminui a permeabilidade desses meus capilares e faz com que substâncias hidrossolúveis e algumas substâncias pouco lipossolúveis, substâncias de alto peso molecular, acima de 500 Daltons, não consigam penetrar. Então, para penetrar essa barreira hematoencefálica, para entrar, né, pelos esses capilares, tem que ser substâncias menores que 540 Daltons e extremamente lipossolúveis. Então, vamos dar um exemplo aqui, num fármaco. Vocês já tomaram medicamento, por exemplo, para alergia que dá sono? Então, esses medicamentos mais antigos, tipo Stamin, eles dão sono porque eles estão extremamente lipossolúveis. Então, quando a pessoa toma, ela consegue penetrar e ela acaba atuando lá no nosso encéfalo, né, atuando em um receptor no encéfalo, que vai auxiliar na sonolência, vai dar sono na pessoa. Já se você tomar uma loratadina, que é um medicamento mais novo, ele é mais hidrossolúvel e ele não consegue ultrapassar essa barreira. E isso faz com que ele não tenha o efeito, né, de sono, que não dê sono para nós. Deu para entender um pouquinho aí qual a importância dessa barreira hematoencefálica? Mas nem todas as regiões do encéfalo possuem barreira hematoencefálica. Nós temos algumas regiões que elas precisam de contato direto com o sangue. Então, nessas regiões, os capilares eles são mais permeáveis, como no resto do nosso corpo. Um exemplo é o hipotálamo, onde eles necessitam aí de hormônios neurosecretores que devem entrar, né, dentro dos capilares para atuar lá nos distúrbios da adenohipófise. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de hormônios, tá? Não se preocupem sobre isso, só para vocês terem uma ideia. Outro local que não tem também barreira hematoencefálica são os centros de vômito no bulbo. Por quê? Porque ele precisa saber se tem alguma substância patógena ou a gente se alimentou com alguma coisa que não nos fez bem, ele precisa saber para dar o reflexo de vômito. Então, quando a gente se alimenta de algo que não fez bem ou até mesmo toma algum medicamento que acaba provocando vômito, ele é devido a essa falta da barreira hematoencefálica e é extremamente importante a falta de barreira hematoencefálica nessa região do bulbo para poder ter uma resposta e o reflexo de vômito como proteção mesmo do organismo como um todo, tá? Agora que a gente já falou de como ocorre a proteção do sistema nervoso central, nós vamos falar aí das necessidades metabólicas do tecido neural. Os neurônios eles necessitam de suplemento constante de oxigênio e glicose para produzir ATP, o qual vai ser utilizado no transporte de íons e neurotransmissores. O oxigênio ele passa livremente pela barreira hematoencefálica, ou seja, ela é permeável ao oxigênio. A necessidade do encéfalo em relação ao oxigênio é tão grande que 15% do sangue bombeado do coração vai para o encéfalo. Já a glicose ela não é permeável a essa barreira hematoencefálica. E ela necessita, então,
de transportadores de membrana. Esses transportadores eles vão conduzir a glicose presente no plasma para o líquido intersticial do encéfalo. Em condições normais, os nossos neurônios, eles têm como fonte única de energia a glicose. Então, acredita-se que 50% da glicose utilizada no nosso corpo é consumida pelos neurônios. Então, em condições normais, a gente tem aí de 70 a 100 miligramas por decilitro de glicose. E o nosso organismo ele vai tentar, por homeostasia, sempre ter mais ou menos essa concentração. Quando a gente tem concentrações muito abaixo, tipo 40, 50, a gente vai ter aí uma hipoglicemia. Isso vai fazer com que o nosso sistema nervoso tenha baixo suprimento de glicose e a pessoa começa a ter confusões mentais, tontura, desmaio e leve à morte, igual a falta de oxigênio também pode levar à hipóxia, né? A hipóxia lá no sistema nervoso central leva à morte do indivíduo. Então, são extremamente necessários o oxigênio e a glicose para a manutenção da vida humana. Vamos ver separadamente aqui a medula espinal e depois o encéfalo. Em relação à medula espinal, vamos lembrar lá que ela é a principal via para o fluxo de informação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ela é dividida em 4 regiões, como vocês já viram em anatomia: cervical, torácica, lombar e sacra. Então aqui eu coloquei para vocês, né, um segmento dessa medula espinal. Vocês veem que nós temos aí a substância, ao centro a substância cinzenta e em volta a substância branca. A substância cinzenta nós vamos ter neurônios não mielinizados, mas a gente pode ter também corpos celulares, né, de neurônios mielinizados que estão na substância branca. Pode ocorrer, tá? Então é comum, né, pode ocorrer isso. Aqui, saindo da minha medula espinal, nós vamos ter raízes. Nós temos a raiz dorsal e a raiz ventral. A raiz dorsal, ela vai levar informações sensoriais aferentes, ou seja, informações do meu sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Já a raiz ventral, ela vai levar informações motoras eferentes do sistema nervoso central para os músculos e as glândulas. Ó, para você já ir se familiarizando, pessoal. Estão vendo que aqui a gente tem uma bolinha, né? Um pouquinho maior aqui nessa região, que vão ser os gânglios. Então, os gânglios eles vão estar ligados às informações sensoriais, tá? Então, já dá para ver aqui que aqui que os gânglios vão estar na raiz dorsal, só para vocês já irem se familiarizando com os gânglios. A substância cinzenta da medula espinal, ela vai estar dividida em córneo dorsal e córneo ventral. O córneo dorsal, como o próprio nome já diz, vai estar ligado à raiz dorsal, aquela que tem os gânglios. Então, ela vai estar ligada aos neurônios sensoriais. Então, é no córneo dorsal que o sistema nervoso central recebe informações do sistema nervoso periférico, informações sensoriais. Já o córneo ventral, ele vai estar ligado à raiz ventral e ele vai levar informação do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, tanto informações autônomas como somáticas, lá para os nossos músculos e glândulas. Já a substância branca da minha medula espinal, elas vão ser compostas por tratados de axônio. Lembra que a gente falou sobre os axônios, né? Que a maioria da minha substância branca era composta por axônios mielinizados, e eles vão levar essas informações para cima e para baixo da medula. Então, eles vão levar a informação para o meu encéfalo ou trazer informação do encéfalo. Quando eu falo de tratados ascendentes, eles vão levar
as informações sensoriais ao encéfalo. Já os tratados descendentes, eles vão levar informações do meu encéfalo para os meus neurônios motores. Porém, a medula espinhal também pode funcionar como um centro integrador. Então, ela recebe um estímulo, né, do meu sistema nervoso periférico, uma informação sensorial. Ela avalia esse estímulo e dá uma resposta, principalmente quando a gente fala de reflexo espinal. Então, ela não precisa enviar a informação para o encéfalo para dar essa resposta motora. Ela tem essa capacidade. São, claro, reflexos simples, mas ela consegue sem necessidade de encaminhar para o encéfalo. Ela também, por si só, consegue, através dos seus interneurônios, levar informações sensoriais para o encéfalo e também trazer informações aí de comando do encéfalo para os neurônios motores. Agora nós vamos falar do encéfalo, que é o principal centro de comando do nosso corpo. Falando um pouquinho das características gerais do encéfalo, ele pode possuir aí aproximadamente 1,4 kg, tem 85 bilhões de neurônios e cada neurônio desse pode fazer até 200 mil sinapses. Então, imaginem só, para você mexer o dedo aí que vocês estão escrevendo, quantas sinapses são necessárias para isso acontecer? São diversas e por isso é tão complexo e tão difícil de entender o nosso encéfalo. Muitos estudiosos ainda procuram respostas para a memória, para a afetividade, que não se conseguiu ainda. Então é muito difícil compreender o encéfalo, mas mesmo assim a gente vai tentar descobrir, né? Eu vou tentar passar para vocês aí um pouco do que já se sabe. As principais divisões, o encéfalo é principalmente dividido aqui em cérebro, que é o telencéfalo, diencéfalo, tronco encefálico, onde a gente tem o mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo. Sendo que o tronco encefálico ele vai estar diretamente ligado aqui à medula espinhal. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma dessas principais regiões, mas vou passar para vocês também, né, um trabalhinho, não valendo nota, mas mais para conhecimento, e depois, quando a gente voltar às aulas práticas, a gente vai conversar de novo sobre o encéfalo, como eu falei para vocês, é bem complexo, mas eu vou passar para vocês no questionário aí, para vocês me explicarem um pouquinho melhor sobre cada região, também para a nossa aula não ficar muito cansativa, porque a gente já está em 28 minutos de aula praticamente, e eu sei que com meia hora de aula vocês já estão um pouco cansados de me ouvir. Mas então, para não ficar muito cansativo, vou passar só algumas características de cada região, vou dar um foco um pouco maior no nosso telencéfalo, tá? Porque é uma região bem importante, não que as outras não sejam, todas elas são, mas aí depois vocês respondem o questionário bem detalhadamente para vocês conseguirem absorver e depois a gente pode tirar algumas dúvidas sobre o encéfalo, beleza? Vamos começar pelo nosso tronco encefálico. Então, ele é a região mais antiga e mais primitiva do nosso encéfalo, é dividido em substância branca e cinzenta. Alguns tratos ascendentes da medula cruzam ele simplesmente, outros tratos ascendentes, eles fazem sinapse nesse ponto. Já muitos, né, todos os tratos descendentes provenientes de centros superiores vão cruzar o nosso tronco encefálico. No tronco encefálico, nós temos a saída, né, de 11 nervos cranianos. Nós temos 12 nervos no total, mas 11 saem daí. O primeiro nervo que não sai daí, ele sai, é o nervo olfatório, que vai sair do proencéfalo. O resto, todos os outros nervos que a gente tem, nervos cranianos, né, eles vão sair do tronco encefálico. Os nervos cranianos, eles podem ser sensoriais,
motores e mistos. Então, os mistos eles vão ter tanto fibras sensoriais como motoras. Então, aqui eu coloquei para vocês a imagem, né, do nosso tronco encefálico e da onde mais ou menos sai cada nervo. Mas no próximo slide eu já vou mostrar para vocês qual que é a função de cada um deles. Então, vamos lá. Nós temos o primeiro nervo que eu falei para vocês que sai do proencéfalo, que são os olfatórios. O olfatório a gente só sente o cheiro, a gente não vai levar nenhuma informação lá para a nossa área olfativa. Então, ele é sensorial somente e vai trazer a informação do cheiro, né, para o nosso nariz. O outro nervo, que também é só sensorial, é o óptico, que ele vai levar as informações do que você está visualizando, então, que os olhos estão visualizando. O nervo oculomotor, ele vai ser e o troclear, eles vão ser os dois responsáveis por movimento dos olhos, sendo que o oculomotor, ele também vai atuar aí na pupila e na formação do nosso cristalino. Já o músculo trímero, ele é misto. Então, ele vai ter tanto neurônios sensitivos como motores. E vai levar a informação da nossa face, boca e também sinais motores para a mastigação. O abducente também é motor e ele também está envolvido no movimento dos olhos. O facial, ele é um nervo misto e ele vai estar levando para o nosso sistema nervoso central a sensação de gosto, né, gustatório, sinais diferentes de glândulas lacrimais, salivares e expressões faciais. Então, ele tem tanto a parte sensorial quanto a motora. Em relação ao nervo vestíbulo coclear, ele vai ser sensorial e vai levar à audição e ele também vai estar envolvido no equilíbrio. Nós temos aí o nosso nono nervo, glossofaríngeo, ele é misto e ele vai estar recebendo as informações, né, de sensibilidade da boca, da cavidade bucal, boro, quimiorreceptores de vasos sanguíneos eferentes para a deglutição e ele vai estar ligado à secreção glandular, por isso ele dá essa resposta motora. Secreções, lembre das glândulas, é sempre uma resposta motora. O nervo vago, que nós também tem uma grande importância, né? Todos eles têm, mas esse tem uma grande importância também. Ele é misto e ele vai ser envolvido com a sensibilidade eferente de muitos órgãos internos. Então, ele acaba atuando um pouquinho além aí da nossa cabeça e pescoço, tá? Também está envolvido a músculos e a glândulas. Os acessórios espinal também é um nervo tipo motor, ele vai estar ligado à cavidade bucal e alguns músculos do pescoço e do ombro. E o hipoglosso, ele é um nervo motor e ele vai estar envolvido com o movimento do músculo da língua. Ainda falando do tronco encefálico, nós temos que saber que ele contém numerosos grupos distintos de células nervosas com vários tamanhos e núcleos diferenciados e por causa disso, ele tem também uma formação reticular, onde ele tem neurônios com axônios bem grandes, e esses axônios vão fazer com que ocorra aí, o neurônio ele esteja bem estendido nesse tronco encefálico, então vai ter vários axônios, né, vários neurônios com esse tipo de axônios, eles se entrelaçam entre si e vão estar presentes praticamente em todo o tronco encefálico, formando como se fosse uma rede. O tronco encefálico, ele vai estar envolvido em diversos processos básicos, como, por exemplo, vigia, sono, tônus muscular, coordenação da respiração, regulação da pressão arterial,
que vocês já viram, e modulação da dor. Então, o tronco encefálico ele é extremamente importante nesses quesitos, vigia, sono, tônus muscular. Como eu falei para vocês, o tronco encefálico ele é composto por bulbo, mesencéfalo e ponte. O bulbo ele é o que fica na porção terminal do nosso tronco encefálico e ele vai estar ali bem próximo à medula espinhal. Então, ele vai ser a transição da medula espinhal e o próprio encéfalo. Ele fica bem nessa região aqui. Nós vemos aí o nosso bulbo, essa região que eu estou apontando aqui para vocês, tá? Ele possui tanto substância cinza quanto substância branca. A substância branca vai ter tratos somatosensoriais ascendentes, então, que levam sinal para o sistema nervoso central do sistema nervoso periférico, né, que seria também aí sinais sensoriais, isso a gente já falou bastante, acho que estão até cansados de ouvir sobre isso, e trato córtico-espinal descendente, que leva do encéfalo para a medula espinal. Cerca de 90% dessas fibras do trato corticoespinal, elas vão cruzar aí o nosso bulbo e eles vão cruzar numa região chamada pirâmide, que fica bem nessa região aqui, ó, que eu estou apontando para vocês, essas duas regiões. E por causa dele cruzar aqui, que vocês com certeza já ouviram falar e devem estar pensando assim, a professora não falou isso até agora, mas eu vou falar. É por causa dessa pirâmide que o nosso lado esquerdo do cérebro comanda o direito do corpo e o lado direito do cérebro comanda o lado esquerdo do corpo. Então, por isso que ocorre o cruzamento dos lados. Então, o lado do encéfalo comanda o outro lado do corpo, por causa do bulbo, então por causa das pirâmides presentes no bulbo. Já as substâncias cinzentas do bulbo, elas vão incluir núcleos que controlam muitas funções muitas funções involuntárias, como pressão arterial, respiração, deglutição e vômito. Já a ponta ela fica entre o bulbo e o mesencéfalo. E ele recebe esse nome ponte porque ela atua como uma estação transmissora, retransmissora de informações entre o cérebro e o cerebelo. Por causa disso, muitas vezes eles acabam agrupando ela juntamente aí com o cerebelo, mas a gente vai ver ela separadamente, que é o modo mais correto, tá? A ponta ela também auxilia no controle e na coordenação da respiração, junto com outros centros do bulbo. A terceira região do nosso tronco é o mesencéfalo. Ela é uma região bem relativamente pequena quando comparado com as outras regiões. Ela fica situada bem inferior ao nosso diencéfalo e ela tem como principal característica, como principal função, controlar o movimento dos olhos. Mas ela também retransmite sinais de reflexo, auditivo e visual. Já o cerebelo, ou pequeno cérebro, que é o significado dele, é a segunda maior estrutura do nosso encéfalo. E ele está ligado ao movimento. Então, a responsabilidade do movimento do nosso corpo é ao cerebelo, é ele que é responsável por isso. Ele está localizado bem atrás do nosso cérebro, né? E ele está um pouquinho acima da nossa nuca. E ele tem uma função, né, especializada que é processar as informações sensoriais e coordenar aí a execução do movimento. Então, ele que vai dar a resposta, por exemplo, se você tem que pular, correr, é por causa dele que a gente consegue fazer a movimentação. As informações sensoriais que vêm para ele é através de receptores somáticos da nossa periferia do corpo, né? Ou receptores de equilíbrio que estão na nossa orelha interna.
O diencéfalo, que é conhecido como entrecérebro, ele fica bem no meio do nosso encéfalo, tá, pessoal? Ele fica ali entre o cérebro, cerebelo e a nossa ponta. Então, tá bem nessa região aqui. Ele vai ser composto por tálamo, hipotálamo e também por glândula pineal e glândula hipófise. As glândulas eu vou deixar para a gente falar quando a gente for falar de hormônio, porque senão fica muita coisa e vocês vão acabar se confundindo. Mas o tálamo e o hipotálamo eles têm funções extremamente importantes. O tálamo ele vai receber todas as fibras sensoriais do trato óptico, das orelhas, da medula espinal e também de informações motoras que vêm do cerebelo para enviar para o cérebro. Então, vai passar por ele. Ele vai modificar ou não essas informações, então ele atua como um centro, né, receptor aí, que pode modificar ou não, e vai levar as informações processadas aí para o cérebro. Já o hipotálamo, nosso hipotálamo, ele tem tantas funções que daria para se fazer uma aula só sobre hipotálamo. O hipotálamo, ele é o principal centro de homeostasia do corpo. É ele que vai falar que a gente está com fome, com sede ou saciado, então a culpa da gente comer é dele, brincadeira. Mas ele é extremamente importante. Ele vai estar ligado à liberação de hormônio, vai estar ligado à sudorese, ao tremor. Ele é, sim, realmente muito importante para o nosso organismo, é extremamente importante. Também vai estar ligado às funções reprodutivas, tá? Ele tem várias funções, principalmente porque ele comanda as secreções de diversos hormônios. Principalmente, a gente vai falar sobre isso, principalmente da hipófise. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de hormônio, mas já vão se familiarizando com esses dados. O nosso cérebro, ele vai ser dividido em dois hemisférios. Então, olha aqui nessa imagem, você consegue ver hemisfério direito e esquerdo aqui também. Então, ele vai ser dividido. Além, claro que não é dividido totalmente, né, pessoal? Tem aqui um corpo caloso que vai fazer união do cérebro e tal. Mas, em vista exterior, ele vai estar dividido. Ele vai, né, esses hemisférios, eles ainda vão ser divididos em 4 lóbulos: frontal, parietal, temporal e occipital. Vocês já viram isso em anatomia, não vou entrar em detalhes, só para relembrar vocês sobre isso. O cérebro ele também vai ter substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta, ela vai ser composta por córtex cerebral, núcleo da base e sistema límbico. Então, vocês conseguem ver aqui, ó, o córtex cerebral, núcleos da base. Lembrando aqui que dá um pouquinho de diferença quando a gente olha o cérebro e a medula. Vocês estão vendo que aqui a maior parte da nossa massa branca ela vai ficar no interior, né? E por volta vai estar a massa cinzenta. Tem um pouco de massa cinzenta, de substância cinzenta na região interior também, mas dá para ver que tem um pouco de diferença quando a gente compara um com o outro. O sistema límbico ele vai ser composto por giro de cíngulo, hipocampo e amígdala. Então, o giro de cíngulo ele vai ter papel especial aí nas emoções. O hipocampo ele vai estar envolvido com aprendizagem e memória. E a amígdala está envolvida com a emoção e também a memória. O tálamo aqui está só para representar, para vocês poderem localizar mais ou menos onde fica o nosso sistema límbico, tá? Já a substância branca, como eu falei para vocês, ela vai estar ao contrário lá da medula espinal, ela vai estar no interior aqui do nosso cérebro. Então, aqui os tratos de substâncias brancas. E ele vai ser responsável por levar a informação do lado esquerdo para o lado direito, do lado direito para o lado esquerdo. Por exemplo, ele pode levar informações aqui do córtex neural do lado esquerdo para o lado direito. Estima-se que aqui nesse corpo carnoso passe mais ou menos 200 milhões de axônios, tá? Então é muito axônio, né? Vocês conseguem imaginar que é bastante. Então ele é bem interessante, é bem importante na transmissão aí
de informação dentro do cérebro. Turma, para fechar com chave de ouro o nosso sistema nervoso central, eu vou mandar para vocês alguns vídeos separados agora, um sobre visão, outro sobre audição e também equilíbrio e outro sobre olfato, tá? Então são vídeos que são mais rapidinho, né? Vocês vão conseguir assistir com mais tranquilidade, que são bem importantes para vocês entenderem como que ocorre, né, a fisiologia desses sistemas também. Então são mais alguns vídeos aí para vocês assistirem. Semana que vem nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico daí, tá bom? Tenham uma boa semana e até a próxima aula.